Olá, amigos da TVR, está começando Meia Hora Esportiva. 30 minutos de esporte com destaque para os campeonatos regionais que vão chegando na sua reta decisiva, alguns já dando a famosa volta olímpica, comemorando o título estadual. Foi o caso no final de semana em Curitiba, aonde o Curitiba confirmou seu favoritismo, derrotou o Atlético e conquistou o campeonato do vizinho estado. Em Pernambuco, na final Esporte Santa Cruz, deu Santa Cruz, campeão pernambucano de futebol. Em alguns estados, como em Santa Catarina, o Criciúma largou bem, reverteu uma vantagem que foi construída ao longo do campeonato em favor da Chapecoense. O Criciúma, ao vencer o time do Oeste por 2-0, fica em situação confortável para a partida de volta no próximo final de semana no Oeste do estado, onde a equipe da casa terá que vencer o jogo por diferença de 2-0 para provocar uma decisão extra, uma decisão por pênaltis. Do contrário, se o Criciúma, por exemplo, perder o jogo por diferença de um gol, comemora a 10ª conquista do futebol de Santa Catarina. O programa Meia Hora Esportiva recebe hoje Augusto Ittner. Ele é narrador esportivo da Rádio Nereu Ramos em Blumenau e acompanhou os jogos do Campeonato Catarinense de Futebol. E aqui vai discutir, vai analisar conosco nessa meia hora o Campeonato Catarinense e outras competições esportivas pelo Brasil. Augusto, muito obrigado por ter aceito o convite e participar conosco aqui. Boa tarde, Minosso. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui. Bom, você há pouco tempo está no rádio, mas já está enturmado com o esporte, em especial com o futebol catarinense, né? É porque para a gente participar do jornalismo esportivo, não tem como tu ser jornalista esportivo e não ter gostado, não ter um histórico de paixão pelo futebol, pelo esporte. Então, acho que é uma consequência estar enturmado e participar estando no jornalismo esportivo. E o propósito aqui do Meia Hora, além de convidar técnicos, atletas, profissionais do esporte, das diversas modalidades esportivas, também fazer com que a crônica esportiva, de um modo geral, participe aqui dentro do possível para que tenha o seu ponto de vista também, como aconteceu recentemente com o Juliano Russi, plantão esportivo da Rádio Blumenau, do Rodrigo Braga também, homem ligado ao cronista esportivo, enfim, outros também virão com o tempo. E hoje é a sua vez para falar um pouquinho desse campeonato catarinense. Eu dizia aqui na abertura que o Criciúma ficou perto, ficou mesmo? Na tua opinião? Ficou. Ontem, a gente, durante a jornada esportiva, inclusive na Rádio Nereu Ramos, eu e Edmilson Luiz comentando que 3-0 naquele momento, naquela altura do campeonato, matava o campeonato. O Chapecoense mesmo jogando em casa, com apoio da torcida na Arena Condá, não ia ter chance nenhuma de reverter a situação. O 2-0 fica muito difícil, mas não impossível para a Chapecoense, que joga em casa, com apoio da torcida, mas o Criciúma encaminhou muito bem esse título do Campeonato Catarinense. Eu acredito que não vai ter problemas para segurar o jogo na Arena Condá. Agora, foram duas fases distintas do Campeonato Catarinense, né? O primeiro turno, onde a Chapecoense foi indiscutivelmente a melhor, né? Ganhou o primeiro turno sobrando, e um segundo turno aí já com a chegada do técnico Vadão no Criciúma, onde o Criciúma conquistou o retorno também com sobras, né? Ganhou a taça A Notícia 90 anos, por isso que os dois se credenciaram para decidir as semifinais, e os dois, curiosamente, de melhor campanha no primeiro e no segundo turno, estão aí fazendo a final. Mas o Criciúma, naquele jogo, que você também estava lá no sul do estado, na despedida do Metropolitano, a mim, pelo menos, me deu a certeza de que estava bem encaminhado, pronto para seguir adiante e buscar esse título catarinense. O divisor de águas para o Criciúma foi aquela partida, aquela derrota para o Metropolitano, né? Aquele gol do Juliano Mineiro aos 47 do segundo tempo foi o divisor de águas, porque no próprio vestiário Rodrigo Pastana foi embora, gerente de futebol do Criciúma, o técnico Paulo Comelli foi embora, e aí começou uma reformulação, veio o Vadão, perdeu na estreia para o Atlético de Birama, uma situação que deixou o Metropolitano também um pouco complicado na questão da Série D do Campeonato Brasileiro, mas foi se estruturando, foi ganhando força com o decorrer do segundo turno e ganhou sem problema nenhum esse segundo turno, empatando com o Metropolitano na última rodada. Eu, naquela partida contra o Metropolitano, eu fiquei com um pezinho atrás. Um time que quer chegar, um time de Série A, empatar com o Metropolitano em casa, com 10 mil pessoas no Heriberto Wilson, eu confesso que eu fiquei com o pé atrás. Mas nos dois jogos da semifinal, e aliás, nos dois jogos da semifinal, isso, e nesse primeiro jogo da final foi um time incontestável, foi time de Série A nesses jogos. Porque a gente fala muito do ataque do Criciúma, né? Que é um ataque de poderio de fogo incrível, né? E inclusive com peças de reposição. Você vê no jogo anterior, Tartá entrou, fez o gol da vitória contra o Avaí. Ontem o Marcel fez os dois.
E tem mais gente em condições de vestir a 9 lá do Criciúma, E né? muita gente questionando o Giancarlo. Claro. O Giancarlo naquele Criciúma. A gente voltava daquela partida, ouvindo os colegas da Rádio Difusora, lá de Criciúma também, de Sara, aliás. E eles comentavam que o Giancarlo não era o camisa 9 para o Criciúma, mas eles têm Marcel, eles têm Tartá, eles têm aquele Fabinho, camisa 11, que é muito bom jogador, é aquele atacante que atua pelos lados, né? Aquele de referência. Então, ele tem opções no ataque. Diferentemente do Metropolitano hoje, por exemplo. E o Criciúma não é só o ataque, né? Aliás, ninguém mais tem saudades do Zé Carlos, né? O Zé Gol. Não tem. O Marcel ontem mesmo fez o seu papel, foi oportunista nos 2 gols do Criciúma. Mas o Criciúma tem mais do que um ataque, né? Que é de qualidade e que faz gols. E que tem velocidade. Você falou do menino esse, o Fabinho também. Mas tem um meio de campo que dá inveja, né? Começa ali com o Amaral, esse Lins, ao meu juízo, é o grande diferencial da equipe do Criciúma. E teve um problema ontem. Sem o Ivo. O Ivo não estava jogando. E outra, o meio de campo, o Matheus Ferraz é um pouco contestável, mas o Everton Páscoa dá conta do recado, o Fábio Ferreira tem um histórico bom também. Zagueiro. E um diferencial que muita gente já notou e não tem como notar são as laterais do Criciúma. O Marlon na esquerda, ontem que não jogou ontem também. Mas volta em Chapecó porque ele estava suspenso com o terceiro. E o Suelton. O Suelton na direita é aquele cara que bota fogo no lado. Eu diria que ontem ele foi o grande diferencial. Foi. Né? Foi. Não tenha dúvida. Por ele passaram as jogadas do Criciúma, que originaram os gols no primeiro tempo. As duas ali, o Nivaldo teve alguma contribuição? Na segunda. Na segunda ele Nivaldo, teve. Que eu digo, o goleiro da Chapecoense. O goleiro da Chapecoense teve influência. A gente comentava isso ontem também. No segundo lance, ficou visível que ele tentou segurar a bola no cruzamento do Suelton, não conseguiu, acabou resbalando por meio da área, uma coisa que é fundamento. Você como goleiro, Minas. Tempo de escola, isso. É fundamento. Aliás, é uma coisa que é via de regra, né? Quem vai para o rádio acaba sendo goleiro. Não é o teu caso, né? É o meu caso. Impressionante. Rodrigo o Luciano Vieira. Silva é goleiro, o Rodrigo é goleiro, o saudoso Rodolfo Sestren era goleiro. Né? Só o Mauri. Bom, mas ele tem bola para jogar no meio. E né? o Jorge Tais atua pela esquerda, por exemplo. Mas, essa turma aí... Mas o que eu dizia é que o fundamento diz que você não pode rebater pro meio. E aí o Marcel estava ali, oportunista, deu a puxada lá e botou pro fundo da rede, segundo gol. E onde é que falhou a Chapecoense, no teu entendimento? Faltou qualidade. Comparado à equipe do Criciúma. Tentou, podia ter empatado com o Fabinho Alves, quando estava 1-1 ainda, aquela bola na trave. O goleiro, o Bruno, do Criciúma, não conseguiu chegar. Eu acho que naquele momento faltou qualidade. Faltou o Neném no meio campo, que entrou o Dudu Figueiredo no lugar dele, com a camisa 10, sentiu dores. Faltou o Neném para dar qualidade nesse meio campo. Eu não sei o que o Atos faz no banco de reservas dessa Chapecoense. É um baita jogador. Né? Muito bom jogador, para a gente ter ideia. Se é por falta de qualidade que ele está no banco, imagina quem é que está no time titular, então. Pois é, o forte da Chapecoense foi a defesa. Aí os números comprovam, né? O time completamente bem formado, organizado, taticamente, defensivamente falando. Tanto é que foi o time menos vazado nesse primeiro turno do campeonato, nessa fase até aqui do campeonato, né? Mas eu também acho que ontem a proposta não deu certo do Gilmar de marcar, de segurar o Criciúma. E o que aconteceu que, se você analisar, por exemplo, o segundo gol foi uma saída errada de bola da Chapecoense. E quase saiu um terceiro também numa saída, uma com o Wanderson e outra com o Fabinho Alves, eu acho. Fabinho Alves. Então, o que acontece? A Chapecoense, deu para perceber, ficou bem nítido, que não tem força de equilíbrio. Né? O segundo gol foi em cima do Fabinho Alves, lateral esquerdo do... Mas teve um lance seguinte que podia ter saído o terceiro, não fosse o Nivaldo, que o Wanderson acabou errando. Agora, você olhar, analisar o momento de Chapecoense, o momento de Criciúma, não só pela vantagem construída em Criciúma, eu acredito que o Criciúma já pode encomendar as faixas. Pelo momento das duas equipes, e aí você soma o resultado de ontem, né? Sim, sim. Você pega um Criciúma que já fez 2-0, você pega um Criciúma empolgado, um Criciúma que tem, querendo ou não, uma folha de pagamento maior do que a equipe da Chapecoense, pouco vale isso, é 11 contra 11, mas, no final das contas, é um time de Série A contra um time de Série B, um time que ganhou o segundo turno, vem embalado para o playoff, digamos assim. Tem uma sequência, né? Tem uma sequência. A Chapecoense foi muito contestada. Quando a gente foi fazer o jogo lá, Minos, já tinha quem dissesse na saída do Gilmar Dalpozo,
Já tinha quem comentasse sobre isso, sobre a saída dele. Porque ele querendo a cabeça dele. Ele veio de um primeiro turno sensacional e no segundo turno caiu, perdeu para Juventus, perdeu jogos, perdeu pontos que não poderia ter perdido. No final das contas, pelo que fez no primeiro turno, conseguiu se garantir na primeira colocação ainda. E teve um diferencial, né? O Criciúma foi arrumando a casa ao longo do campeonato. O próprio Figueirense fez uma campanha de regular para boa, eu diria. O Avaí se esperava um crescimento na chegada, na reta final, que não aconteceu, exemplo do ano passado. Ele foi muito mais ou menos durante o campeonato todo, na verdade, o Avaí, né? E ontem também o Gilmar, eu achei que ele deveria ter colocado ali no jogo o próprio Bruno Rangel. Esse capixaba aí, eu não vi nada até agora na Chapecoense. Não, também não. Só entrou, trombou o tempo todo e não contribuiu na hora que a Chapecoense precisava. Que o Rodrigo Grau provou que também tá com a idade avançada. Ele quer se aposentar, na verdade, né? Quer se Já adiantou que vai parar depois do campeonato. campeonato. E estão tentando convencer ele a não fazer isso, né? Eu acho que seria uma boa para a Chapecoense, porque acho que já passou também. Se bem que a Chapecoense já anunciou alguns reforços, né? O volante Augusto, que vem do Grêmio, aquele menino que... Menino não. O volante Augusto tem o xará do Inter. O Anderson Pico, que veio do Grêmio. Mas tem um aqui do Catarinense, o alemão zagueiro do Ibirama, do né? Atlético de Ibirama, por muitos cronistas esportivos, considerado uma das revelações do Campeonato Catarinense. O alemão, o menino Zé Lucas, do Metropolitano também, o alemão foi uma boa contratação. Bruno, goleiro do Criciúma, também é destaque também, desse campeonato. O Gabriel, do Camboriú. E quem vai ser o craque do campeonato, no teu entendimento? O campeonato foi tão nivelado por baixo. Se esperava o Marquinhos, falou-se muito no Rodrigo Grau. Se esperava muito de muitos jogadores. Gerson Magrão, do Figueirense, ficou muito tempo machucado. Não teve atuações brilhantes. O Rafael Costa não dá para considerar como craque do campeonato, acho que não, porque, querendo ou não, o time não chegou. Mas olha, eu acho que vai acabar artilheiro, hein? Artilheiro, sim. Craque do campeonato, não sei, né? Esse é o detalhe. Ele tem uma boa vantagem sobre o Rodrigo Grau. Agora tá com só 14, né? E a diferença é 3 gols, né? Sim. E aí até um último jogo seria... Aí a Chapecoense é campeã. Sim. Se o Rodrigo quiser... Se ele quiser, mas... E a arbitragem, o Paulo Henrique de Godoy Bezerra, tranquilo ontem, tranquilo no campeonato. Tranquilo o juiz o melhor deles ele, no campeonato. Ele e o Weber Roberto Lopes. Mas o Weber vem pela fama de árbitro. Vem pela fama, mas tranquilo, né? Sereno. A gente não terminou a questão do craque do campeonato. Eu, sinceramente, achei que foram vários destaques do campeonato. Para apontar um craque da competição, foi muito difícil. Com relação à arbitragem, me decepcionei com o Braulio esse ano. O Braulio foi uma das revelações do ano passado. Achei que ele foi muito mal nesse ano, o Braulio Machado. Acho que ele foi um dos destaques negativos desse campeonato. Particularmente, eu acho que esse Lins aí está fazendo diferença no Criciúma. Se for campeão, olha, nesse equilíbrio, né, é provável que ele saia do campeão a revelação, o destaque do campeonato. E muito provavelmente no meio campo, porque no ataque foi uma variação tão grande durante o campeonato que não tem como tu dizer se foi Marcelo, se foi Giancarlo, se foi Tartá, se foi Fabinho. O Augusto, vamos ver aí, a gente falou aqui do Campeonato Catarinense, eu queria pedir ao Gustavo porque colocasse a rodada do Catarinense, a rodada não, um jogo só foi ontem, né? Mas me chama a atenção, sabe o quê? Nesse jogo de ontem que o Marcel fez os 2 gols a 20 e a 30 do primeiro tempo, me chama a atenção, sabe o quê? 16.717 pagantes, recorde do campeonato para uma arrecadação de R$ 293.273. Recorde público de renda. Acho que domingo, dia 19, 4 horas, lá em Chapecó, não vamos superar esse recorde. Não supera. Nem capacidade tem o Indicondá, não porque tem tem uma parte lá do estádio que está em obra ainda. O maior público do campeonato, mas longe de ser um dos maiores públicos da história catarinense, né? Hoje, o Heriberto Wilson tem capacidade para 19.990 pessoas, exatamente, não chega a 20 mil. Não chegou a esse público. Havia ingressos à disposição, pouco antes do jogo, inclusive, cerca de 300 ingressos. Não sei se foram vendidos, mas... Mas tem aquele público, né, o sócio. Os sócios que eles estão chegando à marca de 16 mil. Também, né? Sócios, é muita coisa. É bastante. É muita coisa. A Chapecoense também está nessa casa de 6 e pouco, o Joinville quer chegar a 10. Já chegou em 8, está mirando os 10 mil. E o Metropolitano aqui, eu conversei um tempo com o Éder Boron durante o programa Panorama Esportivo lá da Nereu, e ele me disse que o Metropolitano hoje de sócio ativo não tem 500. Quando tu falas em sócio ativo, é aquele que paga em dia a mensalidade. Aquele que não é inadimplência. Olha a diferença. E aquela torcida do Criciúma é um espetáculo, né?
Sensacional, sensacional. Quem está nos assistindo aqui e foi lá e já assistiu um jogo do Criciúma sabe do que estamos falando. Não sei se a televisão mostrando o jogo dá essa impressão, essa sensação, aquela mística de estar no estádio, aquela magia da ola do torcedor. Depende se a TV também foca no torcedor, foca na torcida, mas aquela torcida... Mas não consegue transmitir aquele entusiasmo que a gente acompanha lá dentro do estádio. Não chega perto. Do lado esquerdo, para quem acompanha sempre pela TV, fica a torcida dos Tigres, que é a torcida do Criciúma. Uma torcida sensacional, uma torcida que não para de cantar o jogo todo. E é um estádio muito próximo ao campo, né? Essa pressão da torcida também faz diferença muitas vezes e fez diferença no passado na Série B, quando estava perdendo muitos jogos até o final do jogo e conseguiu a virada. O Antenor Angeloni, que é o presidente do Criciúma, quando o Metropolitano jogou lá naquele empate 3-3 e que foi entregue a ele a taça do segundo turno correspondente à notícia 90 anos, ele dizia que ele esperava em 30 dias a federação voltar lá, o Delfim, para entregar a taça. Só que vai ter que entregar em Chapecó. Vai ter que entregar em Chapecó. Não vai ter jeito. O pessoal das rádios de Criciúma também conversando com o Delfim, pedindo para ele trazer a taça já. Um orgulho um pouco exagerado, mas tá aí, 2-0 no primeiro jogo, quase que incontestável a vitória. Então, Augusto, ficou dentro, digamos assim, da lógica, daquilo que as equipes fizeram durante a competição, Chapecoense e Criciúma estarem ali nessa final do Catarinense? Pega o papel, é óbvio, né? O campeão do primeiro e o campeão do segundo turno fazendo a final do Campeonato Catarinense. Aí fica o óbvio também para as duas equipes que caíram na semifinal. O Figueirense fez você falou de médio para bom campeonato. O Avaí foi muito mais ou menos durante a competição toda e o Joinville que foi a grande decepção, por isso que ficou de fora, né? Mas os 4 semifinalistas foi óbvio. Esse ano foi o Joinville, no passado foi o Criciúma que ficou no 5º lugar. Não. Ficaram atrás do Metropolitano. O Metropolitano que ficou em 5º. O Metropolitano ficou em 5º, ficou em 6º. E esse ano foi o Joinville que ficou em 6º, o Metropolitano ficou em 5º novamente. Ou seja, um campeonato meio que óbvio esse ano. Seria uma surpresa se o Metropolitano tivesse chegado. Tivesse conquistado uma vitória contra o Atlético de Ibirama, contra o próprio Avaí, tivesse aprontado para cima do Criciúma, mas nada disso deu certo. Por isso que caiu. Não chegou à semifinal. Mas, no mais, foi um campeonato muito óbvio. Agora, o Metropolitano terminou em 5º, exemplo do ano passado. Melhorou o Metropolitano em relação ao ano passado? Na posição de tabela e vaga para a Série D? Não. Mas o que evoluiu no Metropolitano? O que nós vimos na tua avaliação esse ano do Metropolitano? Vimos um Thiago Christian que não foi o mesmo Thiago Christian do ano 2012. Foi um Thiago Christian prendendo a bola demais. Vimos um goleiro que é um pouco mais inseguro do que o Flávio. O Flávio trazia uma segurança muito grande para essa equipe do Metropolitano. E eu não vejo essa segurança toda no Dida, mas mesmo assim com boas defesas, foi um destaque do Metropolitano em toda a competição. Mas o que eu vi de positivo nesse ano no Metropolitano foi o setor defensivo, principalmente. O que complicou ano passado, porque na última rodada do ano passado contra o Avaí, o Metropolitano teve problema na defesa e teve de jogar com o William Gaúcho atrás, menino da base. Esse ano não, esse ano teve o Lino, que entrou no meio do campeonato muito bem, seguro. Teve um Thiago Couto oscilando, mas mais para bom do que para regular. E Elton e outras opções do setor defensivo que deram segurança. Foi o que eu vi de qualidade nesse setor defensivo do Metropolitano. Vamos falar um pouquinho de outros campeonatos regionais, porque ontem terminou lá em Pernambuco e terminou também em Curitiba. Ontem o Curitiba venceu o Atlético por 3-1. Conquistou o título, parabéns à torcida coxa, né? 3-1, Alex, fez diferença. Até o Márcio Focman tá perguntando aqui, você só fala do Ronaldinho, Kaká, Zé Roberto, e o que acham do Alex do coxa? Deitou e rolou o senhor Alex, né? Coxa branca fanático. Márcio? Opa, fanático, de Novidade. norte a sul está brilhando coxa branca para ele. Então temos um torcedor do coxa aqui comemorando o título. E lá em Pernambuco, o Santa é campeão, venceu o Sport por 2-0, está na Série C e tem uma torcida fantástica. E olha só quem fez o primeiro gol, Flávio Caça-Rato. Caça-Rato. Flávio Caça-Rato. Santa Cruz tem uma torcida sensacional, aquele Arruda, lotado, uma torcida que não desistiu do time, né? Muitas vezes jogando divisões inferiores, acabou se complicando muito. Pois é, e em São Paulo, em São Paulo deu Corinthians, 2-1 em cima do Santos, né? 2-1, e agora joga para o empate domingo que vem na Vila Belmiro. O Santos, se fizer 1-0, diferente daqui, 2-1 é campeão, por causa
da melhor campanha na competição, né? Mas é uma incógnita essa final do Paulista. Ali não dá para E apostar. destaque também para a final do Baiano, o Vitória já encaminhou, jogo de 10 gols, 7-3 numa final do Campeonato No Baiano. Bavi, né? Está sendo freguês o Bahia. Em Minas, para variar, né, o clássico, o Atlético venceu o Cruzeiro 3-0. Domingo, o Cruzeiro tem que vencer no Mineirão por 3-0, diferença de 3 gols, para ficar com o título porque tem vantagem. E com essa regularidade, o Atlético Mineiro vai se transformando num favorito para o Campeonato Brasileiro. Augusto, muito obrigado. Você continua narrando lá na Rádio Neurônio. Continuamos, dia 2 em Penápolis. É? Para Penapolense Metropolitana a gente continua, a gente conta com a audiência para quem puder nos acompanhar também. Ok, muito obrigado por ter estado aqui no Meia Hora. Um abraço. Até a próxima. Até. Augusto Itner, narrador da Rádio Nero Ramos, participou aqui do programa Meia Hora. Nós falamos do Metropolitano, o Metropolitano voltou às atividades na manhã de hoje no Grêmio Esportivo Olímpico e lá na reapresentação do grupo, no início do trabalho técnico, tático com bola, né, chegaram algumas novidades, alguns jogadores remanescentes. Vamos ouvir o Elton, que é jogador zagueiro remanescente, para ver o que ele pensa sobre o trabalho e a expectativa no Campeonato Brasileiro da Série D. Zagueiro do Metropolitano. O nosso objetivo que é a Série C. Você começou o campeonato catarinense se recuperando de uma contusão, depois entrou, acabou ficando de fora algumas partidas e terminou como titular, onde foi bem. Agora é possível reconquistar essa posição, a titularidade no time do Metropolitano, aquela que era sua no ano passado? Sim, eu estou treinando para isso, mas isso aí quem escala é o professor Abel, né? Agora vamos trabalhar firme para conseguir esse espaço aí. Elton, remanescente do Campeonato Brasileiro do ano passado, vale essa experiência agora no Campeonato Nacional desse ano? Sim, vale bastante, porque o ano passado faltou um pouco. Se a gente desse um pouquinho mais, a gente conseguiria o acesso para a Série C. Mas esse ano a gente está bem focado para conseguir. Adversários diferentes esse ano. Conhece algum adversário do Metropolitano? Por exemplo, a Penapolense, que é o primeiro adversário? Não, nunca joguei contra. Agora, do Londrina e J. Malucelli, já fiquei 5 anos trabalhando no Paraná e conheço bem o time. E como é que é encarar o Londrina, principalmente, que imagina tenha se recuperado daquele tempo que ficou distante dos gramados, inclusive? Sim, o Londrina vem bem, eu conheço lá quem está comandando tudo lá, estão bem forte e principalmente o J. Malucelli, que os caras são bem fortes lá também. Vai ser difícil então. Vai ser bem difícil o campeonato para nós. Estamos de volta na sequência aqui do programa Meia Hora. O Elton entusiasmado com o começo do campeonato, vai brigar por posição com o Lino, com o Thiago Couto, enfim. Tem jogadores que chegaram aí na semana passada, o Leo, o Rodolfo, Paulinho, Max, né, o Leandro Melo, que está de volta, o Edson do Guarani. E devem chegar ainda mais um jogador para o meio de campo e outro para o ataque. Estamos recebendo aqui na parte final do programa a Simone Renostro. Ela jogou futsal, jogou futebol e agora faz um trabalho social. Você é formada em Educação Física, né, Simone? Isso, sou formada em Educação Física. Me formei esse ano passado já. Ano passado. Exato. E agora continua jogando ou brincando só? Brincando só. Deixei o futebol um pouco de lado agora, daí o que eu aprendi agora eu estou ensinando um pouquinho. Para as crianças. Para as Especificamente crianças. meninas ou também meninos? Ano passado a gente trabalhava com os meninos, né? Com as meninas, desculpa. Até trabalhava com a fundação, né? Na parte da fundação. Mas aí depois eu comecei com esse projeto da Lumetal, que era só com meninas. Agora a gente trabalha com meninas e meninos também. E são quantos grupos? Eu tenho 170 crianças. E dá conta disso tudo? Temos que dar, né? Tem que dar, né? São crianças de 5 a 17 anos. E bom, e onde é que essas crianças treinam? Onde é que você ensina essas meninas e meninos a praticarem o futebol? Segundas e quartas a gente faz um trabalho na Escola Almirante Tamandaré, que a gente pega a associação, a parte da República Argentina, e terças e quintas a gente faz no Bela Vista, na associação também. O que é? Futsal? É futebol? Futebol de areia? Futebol de areia, a gente trabalha com eles. Nos dois polos que a gente trabalha futebol de areia. E é tempo integral isso? Isso, de manhã e à tarde. É uma turma estuda de manhã, Exatamente. outra, e aí inverte, né? Que na verdade o projeto ele é bastante para crianças carentes, até nos dois polos que eu trabalho, a gente não tem custo, né, financeiro nenhum para elas.
A gente só está lá para que elas se ocupem, né? Para que saiam da rua, E não qual fiquem na menino, rua. e agora também menina, não gostam de uma bola de Uma futebol, bola, né? exatamente. Todo mundo gosta Todo mundo disso. gosta. Tanto que o número de crianças que eu tenho é muito grande, né? Pensa, mais de 170 crianças eu tenho. E o que é? É possível perceber algum talento que desponta ali? Tem bastante. Até os pequenos a gente já vê aquele negócio de perninha esquerda, que não é tanto trabalhado, já sabe bater bem na já bola. sabe essas coisas de coordenação, tudo que é fundamental, né? Tudo Simone, que qual é a base, a filosofia do teu trabalho? Além, claro, aqueles ensinamentos básicos, mas trabalha fundamento, bola... Trabalho bastante fundamento, né? Parte da coordenação, como eu acabei de falar, porque eu acho importante, né? E a parte da disciplina também, eu cobro muita disciplina deles, o respeito comigo e com eles também, né? Entre eles, para que esse negócio hoje nas escolas, na escola mesmo que eu trabalho, negócio de violência e outras coisas é muito comum. Então, a gente trabalha um pouco isso com eles também. Eu dizia, é importante também ajudar a construir o cidadão, a pessoa, né? Não basta só ser um atleta, tem que ser mais do que isso, tem que ser pessoa, cidadão, né? É isso que a gente busca, na verdade, é construir aquela criança para que lá na frente ela não venha, não esteja nessa sociedade, entre aspas, ruim que a gente vive hoje, mas esteja... Bom, além da preparado. empresa que você presta serviço, é claro que precisa de subsídios, de recursos para manter. Vocês estão promovendo no final de semana um risoto para o pessoal, onde é que vai ser? Como vai ser na empresa mesmo, vai ser lá na Lumetal, né? A gente vai fechar a rua lá para fazer. A gente está promovendo para arrecadar dinheiro, porque a gente está levando as crianças para jogar, um campeonato menor que está acontecendo agora. Então, a gente está levando todas as categorias. E tem gasto, né? Tem gasto com transporte, tem gasto com alimentação para as crianças, água e tudo mais. São eventos, jogos fora daqui, da cidade? Não, são dentro da cidade mesmo, mas que sempre tem deslocamento, né? Que não são sempre no mesmo lugar e também não é tão perto, então... Pois é, então esse risoto custa quanto? R$12. Pode ir lá na empresa, adquire, participe e ajuda essas criancinhas. Exatamente. Né? E você começou no futebol por influência de alguém ou estava no sangue esse negócio de jogar bola? No sangue, no sangue. A minha família é um pouquinho grande, né? Tenho 4 irmãos, e daí tanto meu pai como minha mãe. Os meus irmãos todos jogam. Tenho 2 irmãs, jogam, meu pai jogava, meus irmãos jogam. E qual é que era a tua posição? Sou goleira. Goleiro? Exatamente. Pô, falei há pouco aqui com o goleiro. Mas você foi campeão da Liga Blumenauense de Futebol ano passado, naquela disputa com o Luiz Alves aqui no Vasto Verde, né? Exato. Foi o último o campeonato oficial teu? Foi. Assim, foi o último, sim. Eu tive algumas lesões, né? Então, por esses motivos, eu resolvi tá parando. Bom, e no futsal? Jogou aqui, jogou lá no Oeste também? Tive, no futsal eu jogava em Caçador, né? Onde foi o meu auge, assim, onde a gente ganhou praticamente tudo jogando lá, Liga Nacional, Taça Brasil, JASC, Copa do Brasil, a gente ficou em 3º lugar, perdendo para o Santos apenas. Um timaço montado pelo Salésio Kinderman, exatamente. Lá do Kinderman. Exatamente. Então você jogou e foi campeão legal lá. Tive sorte. Você é natural de Concórdia. Quanto tempo aqui em Blumenau? Esse vai ser meu 3º ano já. Está se acostumando e fica, sim, né? Por que corintiana? A paixão, né? Quando nasci, vi aquele time brilhando já, então... Porque ali no Oeste ou é gremista ou é colorado. Ou é colorado, exatamente. Isso é um diferencial. Simone, muito obrigado, hein? Sucesso nesse trabalho aí, nesse ensinamento, né? Que você revele com o tempo grandes homens, grandes mulheres e revele talentos também para o esporte. Ok, obrigada. Só espero ajudar as crianças, né? Na verdade. Simone Renostro foi a nossa entrevistada aqui também no programa Meia Hora, falando um pouquinho do trabalho que realiza sobre essa atividade social com os meninos, com as meninas, um trabalho de base que gera, como ela disse, a cidadania acima de tudo. Uma semana importante essa, porque tem Taça Libertadores de América, na terça-feira, 10 da noite em São Paulo, Palmeiras e Tijuana, vai sair aí o adversário do Atlético Mineiro. Na quarta-feira tem o Corinthians, que joga contra o Boca, precisando reverter a vantagem dos argentinos, que foi de 1-0 construída lá em Buenos Aires. E na quinta
o Grêmio enfrenta o Santa Fé, aí pode jogar até pelo empate lá em Bogotá, também pela Taça Libertadores de América. E nessa terça-feira, 11h30 da manhã, o Luiz Felipe Scolari convoca a seleção brasileira que vai para a Copa das Confederações. O programa Meia Hora Esportiva fica por aqui. Você segue acompanhando a programação da TVL e até o nosso próximo encontro. A todos, um grande abraço.